E orgone, né? De onde nasceu essa energia orgone? Quem criou essa energia orgone? Que papo é esse? Bem, orgone é um termo que foi criado por Reich, né? Dr. Reich, Dr. William Reich, que foi um dos seguidores de Freud, né? Foi um dos discípulos, né? Um dos alunos de Freud que estudava sobre psicanálise, né? Ao longo dos estudos, tem um momento que ele rompeu com Freud para desenvolver seus próprios estudos. E nesses próprios estudos, ele começou a entender que vários problemas psicológicos tinham muito a ver com essa energia. A energia que o nosso próprio corpo reproduz em relação à fluidez. E ele passa a desenvolver seus próprios métodos, porque ele entende que o ser humano ele tem a capacidade, né, existem mecanismos no nosso corpo de energia, que nosso próprio corpo ele produz uma energia. E ele passa a perceber que a maioria desses problemas, né, psicológicos tem muito a ver com um bloqueio dessa energia, que seria uma energia vital do nosso corpo. Então ele passa a aprofundar nesses estudos e observa o quanto a sexualidade, né, o sexo, ele tem a ver com esse bloqueio desses estímulos. Um deles, né, é que quando a pessoa ela sofre repressão sexual, imagina só, né, naquela época, né, hoje ainda temos muito a estudar, muito a ser desenvolvido e muito a falar sobre essa questão da sexualidade reprimida. Imagina na época, nos anos 40, 50, que foi mais ou menos a época em que ele começa a desenvolver os seus estudos sobre esse tema. Então, basicamente, ele começou a perceber que sexualidade reprimida gera vários desequilíbrios psicológicos, emocionais, físicos, e ele começa a aprofundar e entender. É tanto que tem um livro, né, escrito por Reich de A Função do Orgasmo. Né? Então, imagina como, né, o Reich ele já era um revolucionário, né, para sua época. Ele já falava, né, a importância do orgasmo para a nossa energia vital. Não era algo fútil, mas na verdade é algo totalmente necessário. O quanto a energia do orgasmo movimenta muitas energias de vitalidade no nosso corpo. E hoje, estudando sobre chakras, né, estudando sobre Kundalini, nós sabemos que essa energia do orgasmo, essa energia da sexualidade, o próprio Tantra, né, estudado aí há muito tempo pelos indianos, via o orgasmo como saúde, que a grande maioria dos desequilíbrios que ele observava nos clientes, as pessoas que buscavam ele, era exatamente sobre sexualidade reprimida. E essa dificuldade das mulheres em relação a se abrir para essa possibilidade. Então, na época, era algo revolucionário. Então, ele passa a observar que esse é o meio, essa é a forma com que nós podemos ter mais desenvoltura, nós podemos ter mais vitalidade, que é através do orgasmo, que é através da sexualidade. Então, ele passa também a desenvolver mecanismos. Então, na época, foi criada caixas orgone, que ele chamou de energia orgone, que seria uma energia vital. Então, orgone vem de vida, vem de energia vital. Os chineses vão chamar de reiki, os indianos vão chamar de prana, né, que é o chi, é a vida. Para quem é reikiano sabe que eu estou falando. Todos os estudos que ele fez, Reich, ele passa a perceber que essa energia, quando ela é reprimida, né, essa energia do orgasmo, essa energia da sexualidade, ela vai trazendo bloqueios. Inicialmente, esses bloqueios vêm como tensão muscular. Então, pessoas que têm a musculatura mais tensa, né, e aí começam as dores de coluna, dor aqui, dor acolá, até isso começar, porque isso já é um mecanismo de desvitalização. A pessoa já vai desvitalizando. E esse processo de desvitalização vai trazendo aí o que ele chamou de tumores, que aí no caso seria o câncer. Que a maioria dos processos de câncer vem dessa energia que não é circulada pelo nosso corpo, de relaxamento, de fluidez, que a gente passa a tensionar a nossa musculatura. Então, inicialmente, falta
de foco nessa sexualidade, foco de ter uma vida sexual mais ativa, essa troca, né, entre os parceiros acontecendo de forma saudável, vai trazendo um relaxamento do corpo, vai trazendo um relaxamento da musculatura fisicamente, mas vários benefícios em relação à mente, o corpo, né, em relação à saúde emocional. Então, esses bloqueios acontecendo, nós vamos criando tumores, que no caso seria aí os níveis de câncer. Então, câncer é o quê? Falta de energia vital. Então, através do orgasmo, né, através desses mecanismos de desbloqueio que ele criou, até a própria questão da bioenergética também, de movimentação do corpo, de desbloqueio dessa musculatura, que vai criando o que ele chamou de couraças. Então, todas essas couraças criadas pela repressão sexual, pela repressão em relação à própria expressão, né, de falar, de sentir, do ser, vai criando esses mecanismos de couraça que você pode se aprofundar no estudo de características do caráter, que também foi um estudo que ele desenvolveu. E aí essas couraças vão trazendo bloqueios na musculatura mais tensa, falta de vitalidade no corpo, que vai gerando aí os câncer, né, que a gente conhece como câncer. Então, câncer é falta de energia vital. Isso acumulado durante muito tempo, né, muitos anos, fazendo esses desequilíbrios. Então, basicamente, ele criou essas caixas orgone, que na época era construída com madeira, metais, né, placas de metais e algodão. Então, até hoje é produzido no Brasil, um dos maiores produtores de caixa orgone é um brasileiro. Então, hoje você pode comprar uma caixa orgone aí mais ou menos de 3 a 5 mil reais, porque existe caixas de 3 mil que você fica em torno de meia hora dentro dela para que você trabalhe essa energia, como existe caixas aí de 5 a mais de 5 mil que você apenas com 15 minutos você recebe toda a energia vital, né, ou melhor, de equilíbrio para o seu corpo. Então, o Reich, ele criou métodos revolucionários, né? Tem vários métodos criados por ele, o orgone é uma delas, mas tem métodos corporais e tudo mais. Na época, não compreenderam a didática dele, né? Existia aí muita repressão sexual, existia aí muita manipulação. Nós sabemos, né, que a grande maioria não quer que essas coisas sejam divulgadas, né? Essas informações sejam divulgadas, principalmente sobre saúde, porque saúde é algo que tem, né, é muito lucrativo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então, na época, imagina aí, nos Estados Unidos, descobrir e ensinar para as pessoas, estimular para as pessoas que ter um orgasmo é ter saúde, né? Nós sabemos quanto você precisa pagar, o quanto você precisa investir para ter saúde nos Estados Unidos. Hoje são valores, assim, altíssimos, né? Então, ele, naquela época, falar sobre isso, trazer isso a público, era praticamente uma ameaça para todo o sistema. Então, o Reich é preso por causa dos métodos dele, e mais ainda porque ele passa a trabalhar com métodos corporais. E aí, chegou no corpo, e ele foi avisado por Freud também em relação a esses estudos, mas, como eu falei, ele era um revolucionário para aquela época. Freud acaba sendo preso e ele morre na cadeia com doses homeopáticas de veneno que foram dadas para ele, né, na alimentação. Mas ele deixou, e aí todo o estudo dele foi perdido, né, porque queimaram tudo, mas outras pessoas, outros estudiosos passam a desenvolver esse trabalho que foi iniciado por Reich. Então pesquise mais sobre Reich, um estudioso e um visionário para a época. Ele traz aí na psicanálise as características do caráter, falando sobre a personalidade através de várias características, né? A caixa orgônica criada por Reich, técnicas corporais que são criadas por Reich e por aí vai, certo? Ele trouxe vários mecanismos de tratamento. E aí muitos dos estudiosos, né, muitos dos alunos dele passam a desenvolver os métodos que ele trouxe e aprimorar. Então, na época, a energia orgone
trazida, né, criada por Reich, eram caixas, como eu falei, caixas orgone. Então, naquela época não tinha o orgonite que nós conhecemos hoje. O orgonite já foi desenvolvido por outros que a gente vai aprender na próxima aula.